Começou nesta segunda-feira a Olimpíada Nacional em História do Brasil. Quase 3.000 estudantes e professores da região norte estão nessa disputa intelectual. Vamos a Brasília saber os detalhes com Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. A Olimpíada Nacional em História do Brasil chega à 4ª edição. Neste ano, mais de 50.000 alunos e professores dos ensinos fundamental e médio de todos os estados, incluindo os 2.892 do norte do país, já estão quebrando a cabeça para resolver as questões. A abertura oficial da competição foi hoje aqui em Brasília, quando o ministro da Educação deu sinal verde para que as questões pudessem, enfim, começar a ser respondidas. Está aberta a 4ª Olimpíada de História do Brasil. Desejar sucesso a todos os professores que são tutores e os jovens estudantes que estão participando. Nas primeiras 5 semanas de disputa, ninguém precisa sair da cidade onde mora para responder às questões que já estão disponíveis no site da competição. As equipes formadas por 3 alunos e um professor orientador poderão recorrer a todas as fontes de consulta antes de decidirem qual é a melhor resposta para cada uma das perguntas. A cada semana surgirão novos questionários. A duração de uma semana e ser online, ela tem exatamente o intuito de que eles consultem outras fontes, debatam entre si, debatam com outros alunos, busquem orientação, porque é exatamente assim, a partir do debate, que se dá a construção do conhecimento histórico. Ela permite que as equipes, que são alunos com um professor que é o tutor, trabalhem durante 5 etapas. No final do processo, os melhores trabalhos são convidados para ir para Campinas, onde tem a etapa final e depois a premiação, que são medalhas de ouro, de prata, de bronze e honra ao mérito. Ela estimula a reflexão, o debate, o aprofundamento da pesquisa no campo da história do Brasil. Então, a Olimpíada em si mesma é uma aula contínua e de aprofundamento da interpretação da nossa história. Os candidatos que atingirem as maiores pontuações em seus estados na fase online da Olimpíada serão presenteados com as passagens para participar da grande final em Campinas. E você sabe de quem é a responsabilidade pelo descarte de pilhas, baterias, celulares e equipamentos de tecnologia que não têm mais serventia? Muitos brasileiros não sabem e acabam descartando esses materiais de forma errada, causando danos ao meio ambiente. Equipamentos que um dia foram top e hoje não servem para nada. O que fazer com o lixo eletrônico? Um desafio para o Brasil que ainda não dá uma destinação adequada a esses produtos. Por lei, fabricantes, importadores e revendedores são obrigados a recolher pilhas, baterias, celulares, computadores. Mas na prática, eles acabam indo parar no lixo comum. Nesta área comercial, conhecida como Rua da Informática em Brasília, os lojistas criaram vários pontos de descarte do lixo eletrônico. Patrícia ficou surpresa com a quantidade de material descartado. De ontem para hoje eu já vou ter que chamar essa semana para eles virem recolher o lixo, porque já tem bastante lixo. Davidson só descarta o lixo eletrônico no local adequado e reclama da falta de pontos de coleta. Uma boa ideia, uma boa prática, assim, acredito que diminui bastante a poluição do planeta até, né? Nesta outra loja, celulares e baterias são recolhidos, embalados e enviados de volta ao fabricante. Aparelho, bateria, carregador, a gente recebe e faz aqui embala as caixas e manda embora tudo para lá. Este especialista em saneamento diz que o descarte incorreto de lixo eletrônico pode causar danos ao meio ambiente, já que esses equipamentos contêm metais pesados. Onde você tem degradação de florestas, mortandade de peixes e problemas com as pessoas relacionados à saúde. Alguns casos mais severos, como algumas incidências de câncer que pode estar associada a algum dos produtos, algumas doenças severas pela acumulação de metais pesados. Por hoje é isso, uma boa noite a todos e até amanhã, Tânia. A Pastoral Familiar da Arquidiocese de Manaus realiza o primeiro Fórum da Família. A meta é resgatar os ensinamentos bíblicos para construir uma família saudável.
Com o tema Chamados e Enviados para Amar as Famílias em Nome de Cristo, a Arquidiocese de Manaus reuniu líderes de movimentos pastorais que atuam na área da família para fazer um balanço do que se tem trabalhado nas paróquias e as novas estratégias de evangelização para as famílias. Todos os movimentos têm um prazo de 8 a 10 minutos para dizer o que faz aqui em Manaus. Depois nós teremos a segunda parte do fórum, aí sim, uma pesquisa feita sobre a realidade familiar de Manaus. Em um tempo onde os valores têm sido cada vez mais invertidos pela mídia, a Igreja Católica procura resgatar os ensinamentos bíblicos para uma família saudável e, portanto, uma sociedade mais humana. O ideal seria até que também outros organismos da sociedade pudessem também participar conosco, já que a família é prioridade para a igreja e para a sociedade também. É o bem mais querido por nossos povos, a família. Mudando a família, investindo na família, nós teremos um futuro melhor. Ao final do encontro, o bispo auxiliar de Manaus, Dom Mário Pascoaloto, deu sua palavra. Nós sabemos como hoje em dia a família é muito ameaçada por ideias muito estrambólicas, egoístas, né? E também, ao mesmo tempo, a família desenvolveu em situações muito variadas. Nós queremos olhar a eles, cuidar deles, ajudá-los a viver como cristão, viver o Evangelho. Curso promovido pela Secretaria de Saúde de Manaus pretende multiplicar o trabalho dos agentes da sociedade que se deparam com os casos de violência sexual e doméstica. A 6ª edição do curso foi ministrada no auditório da maternidade Dr. Moura Tapajós, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, onde funciona 24 horas por dia o serviço de apoio às vítimas de violência. Representantes do Ministério da Saúde e profissionais das áreas de educação, segurança pública e saúde do estado do Amazonas são público-alvo da 6ª edição do curso de multiplicadores. No curso, foram também apresentados dados do ranking nacional, que aponta Manaus como a 6ª capital brasileira que mais registra crimes sexuais. Com mais essa edição do curso, a Censa pretende ampliar o panorama de atendimento de urgência, agilizando assim o processo de acompanhamento das vítimas de violência. Neste período do ano, conhecido como verão amazônico, as crianças são as mais suscetíveis às doenças. A repórter Lilian Lima do Acre tem dicas para prevenir o público infantil. Ela está com a pediatra Cássia do Vale. Boa noite, Lilian. Muito boa noite, falo direto de Rio Branco, capital do estado do Acre, onde neste período do ano a população vive momentos complicados com a saúde principalmente. Neste período o clima é seco e os focos de queimada vêm aumentando significativamente. Quem mais sofre com esses focos são crianças e idosos, principalmente com problemas respiratórios. E quem vai falar mais sobre esse assunto é a doutora Cássia, pediatra, que vai nos contar como prevenir doenças. Seja muito bem-vinda à programação do Amazonsat, doutora. Obrigada, boa noite. A principal prevenção dessas doenças que acabam aparecendo mais nesse período é a hidratação. Então, tomar bastante água, hidratar vias aéreas, ou seja, com soro fisiológico nasal, né? E cuidado com o meio ambiente em que a criança vive. Por exemplo, limpeza, tirar o excesso de poeira. Né? Na região que se usa muito ar-condicionado, cuidado com o ar-condicionado, com o filtro do ar-condicionado, né? Evitar aglomerações, que aumenta o risco de infecção, de gripe, né? E aumentar a ingesta de alimentos ricos em vitamina C, que é um imunomodulador que vai ajudar. Quais são as doenças que neste período mais têm ocorrências nas crianças? Rinite, asma e também como consequência a gripe, né? E uma das consequências dessas duas doenças alérgicas é a sinusite. Sinusite, pneumonia, tuberculose, é preciso ter mais cuidado? Também porque, igual eu disse, você aumenta o risco de infecção, né? Por diminuir a proteção de vias aéreas, você aumenta o risco de contaminação, pneumonia e suas consequências. Em relação à idade, qual o período da criança que precisa ter mais cuidados neste período do ano? A gente diz que a criança
mais grave até os 3 meses, principais, qualquer sinal de alerta, procurar urgente, né? Mas a criança até 2 anos de idade é uma criança que qualquer patologia respiratória requer uma atenção importante. Muito obrigada pelas informações, doutora. Obrigada, boa noite. Lilian Lima para o Jornal da Amazônia. Em instantes, Poder Legislativo ajuda na divulgação do prêmio Professor Samuel Benchimol no estado de Rondônia. É o que você confere no próximo bloco. Em Manaus são 21h34.